Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Como já foi dito, né? Muitos irmãos enfermos, mas nós estamos aqui para a glória do Senhor. Amém. Gênesis capítulo 44. Eita, estamos quase chegando no fim, né? Gênesis 44. A gente volta e começa tudo de novo, né? Ou a gente avança pro Êxodo, né? Quem sabe, né? Sei. Te ver aí o que a gente vai fazer. Gênesis 44. Todos acharam? Todos abriram? Amém. Versículo 1. Versículo 1. Depois disso, José deu ordem ao encarregado de sua casa, dizendo: enche de mantimento as bagagens dos homens, tanto quanto puderem levar, e põe a prata de cada um na boca da bagagem deles, e põe a minha taça de prata na boca da bagagem do mais novo, com a prata do seu trigo. E ele fez conforme a palavra de José. Logo que veio a luz da manhã, despediram os homens, eles com os seus jumentos. Quando eles já haviam saído da cidade, sem terem se distanciado muito, José disse a seu encarregado: levanta-te e persegue os homens. Quando alcançá-los, dize-lhe: por que pagastes o mal contra o bem, com o bem? Aliás, pagastes o bem com o mal? Esta não é a taça em que meu senhor bebe? E de que se serve para adivinhar? O que fizestes foi uma maldade. Vamos orar. Amado e bendito Deus, louvado e engrandecido Senhor seja o teu nome. Nós, mais uma vez, nos reunimos aqui neste lugar para adorar o Senhor, para te render graças, honras, glórias, louvores, toda a adoração, ó Deus, do nosso coração. E hoje, Deus, especialmente, é um dia onde a tua palavra é ensinada, é lida, é aplicada ao nosso coração. E como sempre fazemos, pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, envie o teu Santo Espírito para nos iluminar. Nos ilumina, Deus, o entendimento, prepara o nosso coração, para que o Senhor fale ao nosso coração por intermédio da tua palavra e nós possamos tanto compreender como guardar a tua palavra em nosso coração. É isso que te pedimos, ó Deus, fala conosco, conduz todo esse estudo e que a tua palavra seja pregada com toda fidelidade, que o Senhor me use como instrumento e que nós possamos sair daqui, ó Deus, edificados pela palavra do Senhor. É isso que eu peço, que eu oro, eu agradeço, não só hoje, mas para sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. O que a gente viu e aprendeu na semana passada, nos capítulos 42 e 43? Vamos lá. O que a gente falou aí, meus irmãos? O encontro de José, né? 42 e 43, né? Foram os dois capítulos que a gente viu. Você pode pescar aí na sua Bíblia, se você quiser. Ai, saber vocês que lá no... O que vocês estão olhando um para o outro? É. Que lá no Egito tem Comida? alimento? Aham. Lá e compra. O que vocês estão olhando aí um para a cara do outro? Não vai resolver nada, né? Vão lá e compram comida que eu ouvi dizer que lá no Egito tem. É isso mesmo. O que mais? A profecia do sonho de José, né? Que os irmãos iam se curvar diante dele, né? Se cumpriram. E se cumpriram bem direitinho, né? Se curvaram mais de uma vez e disseram o que para José? Meu
meu senhor, né? Os teus servos Eles não reconheceram José. não reconheceram José, né? E a gente até disse que a probabilidade deles não terem reconhecido José foi por ele estava caracterizado como um egípcio, né? E também não estava falando hebraico. Ele estava falando egípcio. Tanto é que tinha o que entre eles? Um intérprete. O que mais? Aí tem também aquele. Que aí José diz que eles são espião e fica exigindo que. Aí pergunta se eles. O pai dele, se ainda é vivo, pergunta sobre o irmão dele, se ele tem mais algum irmão, ele diz que sim. Sim. E depois também fala que, assim, fala que eles têm ido lá como espião. Aham. E diz assim, agora eu só dou se vocês não trouxerem o irmão de vocês, vocês não vão mentir. Sim. Você vai entender. E também fica com Simeão, né? Ele fica com Simeão. Mas antes disso, eles deixam eles presos 3 dias. 3 dias sem eles saberem o que ia acontecer com eles, né? E é tanto que eles disseram que ficaram como? Angustiados. Como José ficou angustiado quando estava lá dentro do poço, né? Sem saber o que ia acontecer com ele, né? Sem querer, se vingou dos irmãos. Se vingou dos irmãos. Não sei se foi sem querer, não. Se vingou na mesma moeda, né? Os irmãos sentiu que eles Isso, fez os irmãos passarem por tudo que ele havia passado, né? A gente percebeu aqui uma certa mágoa do próprio José em relação aos irmãos, né? E esse jogo que o José estava jogando com eles, né? Ainda vai continuar, né? Vai continuar ainda. Ele para no meio do caminho, ele se arrepende no meio do caminho, mas por causa de algo que Judá vai dizer. A gente vai já ver isso aqui. Mas o que mais que a gente viu na semana passada? Sobre os planos de salvação de Deus, né? Que sempre deixa os sinais, achei bem interessante. Exatamente. Deus sempre deixa os sinaizinhos dos planos dele lá, né? A gente só tem que estar prestando atenção, porque essas, né, essas coisas, elas estão ao nosso redor. Né? Jesus disse que voltaria, e ele disse que antes dele voltar, algumas coisas, né, alguns indícios iam ser dados. E esses indícios estão sendo dados. Assim como Deus sempre fez. A questão da salvação ser de graça, né? Ser de graça. Sim. Não pode, ninguém pode comprar a salvação. Ela é de graça. Eles foram lá buscar o quê? Não. Não. Salvação. Foram buscar salvação. Eles foram, claro, eles foram buscar comida. Mas é muito mais do que só comida. Eles foram buscar a sobrevivência deles, né? A salvação deles. E aí, obviamente, a salvação não pode ser comprada. Por isso eles receberam de volta as pratinhas deles lá, né? O que mais? Foi muita coisa, né? Isso. E como eu disse, ela vai continuar. Vamos já ver o que... Assim, a gente já começou a ler aqui, né? A continuação dessa astúcia dele aí. Depois dos 3 dias, né? Que ele foi por eles. Aí, eu não sei se é por aí, mas aí encheu o saco dele de alimentos. Sim. Eles faltaram. Aham. Depois disso aí, eu acho que tem um acontecimento aí. Diga. A festa, Hã? o jantar. Aí já é depois. É quando eles voltam, né? Eles retornam. Não, mas disse que para entrar nesse 44, É. entrando no 44. Isso, é. Já ia estar aqui, porque eu disse que depois disso, né? Isso, é. Mas até agora a gente está falando ainda do 42, né? Que foi a primeira vez que eles foram. Porque Coloca ali mais, né? É. Ele ia levar o... Isso, não queria deixar levar Benjamim. Hã? esse adiantamento aqui do Erismar falou, a respeito de... Quando o pai fala para eles o que, é que vocês estão olhando de um para o pé, já é depois da primeira viagem. É não, é na primeira. Antes eles irem. É no 42. É no 42. É quando eles. A fome aperta e eles disseram: o que vocês estão aí olhando um para a cara do outro? Eu ouvi dizer que tem comida no Egito, vão lá buscar. É a primeira vez que eles vão.
eles retornam, né, ao pai que é o Jacó, né, faz um relato, aí o Jacó se desespera porque ele olha como José, agora o Benjamim. José morreu na cabeça dele, né? José morreu, me tiraram Simeão, porque Simeão ficou preso. Agora estão querendo levar Benjamim. Vou ficar sem filho. Né? É isso que ele diz, meus filhos estão sendo tirados. E Jacó, tipo assim, perde até o foco da fé, né? Perde o foco da fé. Porque ele estava sentindo o que ainda? Dor. A dor da perca de José. Né? E aí, além da dor da perca de José, Simeão fica. E agora estão querendo levar Benjamim. Né? Pode falar, Pedro. A respeito disso aqui, se referir a Rubem, Sim, né? Que Rubem... Senhor, se eu não trouxer um menino de volta, mato meus 2 filhos. Aí já é para retornar. O que o pobre dos filhos tinha a ver, né? Tinha nada a ver com a história. Aí Judá, né? Que é com quem Jacó aceita levar Benjamim. Judá diz o quê? Se eu não trouxer o menino, que a culpa caia sobre mim. Rubem joga para os filhos e Judá, ele assume a responsabilidade. Né? E aí onde a necessidade faz a gente colocar nossa fé em Isso, exatamente. Né? Se a dor faz a gente cegar, né? Mexe com a nossa fé, a necessidade é uma oportunidade de colocar a fé em prática. Aí é tanto que Jacó diz o quê? Se eu tiver de ficar sem filho, ficarei. Porque senão ele ia perder os filhos de qualquer jeito. Por quê? Porque tudo ia morrer de fome. Então se eu tiver de ficar sem filho, que eu fique. E nesse momento ele coloca tudo nas mãos do Senhor. Né? A confiança, até porque ele não tinha outra opção. Aí eles vão, né? Aí quando eles chegam no Egito, José manda levar eles para a casa dele para fazer o almoço, não é isso? Eles comem lá, eles levam presentes, né, para José. O próprio pai deles manda mel, um monte de coisa lá, né, para José. E aí eles vão almoçar e aí eles sentam à mesa. Como é que é a ordem lá? Do mais velho até o mais novo. Eles chegam lá morrendo de medo, né? Olha, quando a gente saiu, quando a gente chegou na estalagem, o dinheiro estava lá, eu acho que foi por engano. Aí o administrador, fique em paz. Vocês receberam uma bênção do Senhor. O cara que não tem nada a ver com a história, né? Tinha mais fé do que eles, né? Deus está abençoando vocês. Aí termina, né, eles fazendo esse banquete, que é o último versículo aí do capítulo 43. E aí entra no 44, que é depois disso o quê? Depois do almoço, da refeição que eles tinham acabado de fazer, José manda o encarregado lá, os servos lá, encherem os jumentos deles lá, né, as bolsas lá do jumento de comida, o quanto fosse possível, mas José, ele arma uma armadilha para eles. Porque a ideia de José era que Benjamim ficasse no Egito. Essa era a ideia de José. Mas é uma ideia aqui porque ele ainda está jogando com os irmãos. Até agora ele não se revela para os irmãos. Ele está aqui num joguinho, né, num certo terror psicológico com eles. Né? Então ele arma essa armadilha, mandando colocar a taça pessoal dele na bolsa do Benjamim, que era para poder ele pegar o Benjamim e o Benjamim ficar no Egito, né? Como se Benjamim fosse ficar como escravo. Mas obviamente ele não ia fazer de Benjamim escravo, né? Pode falar, irmão. Isso eu acredito que ele estava testando os irmãos para ver se os irmãos ainda continuavam como na época dele, que era jovem, porque ele sabia que o pai dele amava mais a Benjamim.
Ele tinha a convicção disso. Então, eles foram ver, acredito eu que assim, eu na minha mente sempre pensei assim, né? Uhum. E ele queria saber se os irmãos tinham inveja do Benjamim como teve dele. Pode ser, é uma possibilidade. De ser capaz de fazer qualquer mal com ele. É uma possibilidade, né? Apesar de que agora todos eles já estão mais velhos, né? e estão necessitados de comida, né? Enfim, é isso que acontece. E aí, quando eles chegam lá, que eles, né, ele diz assim, olha, como é que vocês fazem isso? Retribuindo o bem com o mal, vocês roubaram, né? Que eles são acusados de ser ladrões, né? Vocês roubaram a taça do Senhor. Aí eles dizem assim, ó, olha, a gente não fez isso. Vocês podem procurar. Com quem vocês acharem, pode matar. E nós ficaremos como escravos. Hã? Mandou foi matar. Vamos ler. De novo, a partir do versículo 1. Vamos lá. Espera aí, deixa eu pegar aqui os auxiliares. Amor, vai ali que aquelas meninas estão quebrando tudo ali, ó. Vai lá, Eva. Versículo 1. Depois disso, José deu ordem ao encarregado de sua casa, dizendo: enche de mantimento as bagagens dos homens, tanto quanto puderem levar, e põe a prata de cada um na boca da bagagem deles. Põe a minha taça de prata na boca da bagagem do mais novo, com a prata do seu trigo. E ele fez conforme a palavra de José. Logo que veio a luz da manhã, despediram os homens e eles com os seus jumentos. Quando eles já haviam saído da cidade, sem terem se distanciado muito, José disse ao encarregado: levanta-te e persegue os homens. Quando alcançá-los, diz-lhe: por que pagastes o bem com o mal? Esta não é a taça em que meu senhor bebe? E de que se serve para adivinhar? O que fizestes foi uma maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras. Eles responderam: por que meu senhor diz essas palavras? Longe de teus servos fazerem tal coisa. Trouxemos de volta, desde a terra de Canaã, a prata que achamos na boca de nossas bagagens. Portanto, como furtaríamos prata ou ouro da casa do Senhor? Eles estão aqui se justificando, né? Porque eles disseram assim, olha, nós fizemos foi trazer de volta a prata. Então, por que nós iríamos roubar uma taça, já que a gente trouxe foi a prata que primeiramente foi devolvida, a gente trouxe de volta? Não faz sentido. Versículo 9. Aí é onde ele diz, aí ó, Erismar, aquele dentre os teus servos que for encontrado com a taça, morrerá. E também nós seremos escravos do meu senhor. Mas aí ele diz, olha, ao que ele respondeu, seja conforme as vossas palavras. Quem for encontrado com a taça será meu escravo, mas vós outros sereis inocentes. Então, cada um colocou sem demora a bagagem em terra e abriu. O encarregado procurou, começando do mais velho até o mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Então eles rasgaram suas roupas, cada um pôs a carga no seu jumento e voltaram à cidade. Judá chegou com seus irmãos à casa de José, pois ele ainda estava lá, e eles se prostraram em terra diante de José. E logo José lhes perguntou: que foi isso que vocês fizeram? Não sabeis que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Ainda está brincando aqui com a cara deles, né? Não pode ser quem é. Exatamente. Eu quero que vocês notem aqui uma coisa aqui no versículo 14, né? Quem é que volta com os irmãos? A ideia aqui agora, parece-me, que Judá está liderando esses caras. Né? Judá volta com os irmãos. Porque quem deveria estar liderando aqui, todo mundo? Rubem, que era o mais velho. Mas não.
É Judá. Ele que foi como o responsável aqui. Mas, meus irmãos, eu queria que nós pensássemos aqui uma coisa. O que José fez? Vamos lá, o que José fez aqui? Uma armadilha. Né? Pegar ele com praga, né? Para pegar eles, para que Benjamim ficasse como escravo. Tudo isso aqui é algo bem astuto da parte de José. E eu queria que nós pensássemos uma coisa que é muito séria. O inimigo age assim. O inimigo age com estutícia ou com astúcia. E é importante a gente perceber que o inimigo faz isso para nos manter escravos. E é engraçado porque é o seguinte, ó, eles foram, se a gente parar para pensar, muito inocentes. Não foram, não? Eles, como eles já haviam passado por uma situação semelhante, né, que a prata foi devolvida, eles deveriam ter feito o que agora? Conferido. Né? Mas por que eles não fizeram isso? Ora, eles chegaram na terra do cara, né? Como eles chamaram, o senhor da terra, não foi isso que eles chamaram de José? Foram convidados para almoçar. Da primeira vez, a prata foi devolvida, levaram comida, eles estão levando mais comida. Ou seja, José agiu com eles com toda benevolência, com toda bondade, agindo com eles para que eles pudessem saciar todas as suas necessidades. Foi ou não foi? E aí, ele fez a armadilha. Pescador, né? O peixe. Exatamente, jogou a isca e pegou. Porque assim exatamente é como o inimigo trabalha conosco. Ele age para nos fazer suprir todos os nossos desejos. E a gente inocentemente cai. E quando a gente cai nesses desejos, cai na armadilha, nos tornamos escravos. Escravos do pecado. Eu não estou dizendo que José aqui é o inimigo, tá? Eu só estou dizendo que ele agiu, a maneira como ele agiu com seus irmãos, é tal qual o inimigo age com a gente. Deu toda a confiança, supriu as necessidades. Fizeram o banquete e agora estão liberados para ser tudo embora. Isso. E aí caíram, como a gente costuma dizer, né? Caíram como uns patinhos, né? O inimigo faz isso com a gente. É como vai dando corda, né? Vai dando corda. Aí depois ele puxa. Como o irmão falou, como um peixe. Você já pescou? Sim ou não? Quando o peixe é muito grande e ele começa a pescar, a puxar, o que você faz? Você dá a linha. Porque senão vai quebrar, né, a vara. Ou a própria linha. Então você vai dando corda, quando ele cansa, você começa a puxar. Aí ele começa a puxar de novo. Solta, dá corda. Até ele cansar e você fisgar ele. Trazer para fora da água. O inimigo faz isso. Ele vai dando corda. Até que você é fisgado e você fica como escravo. Então a atitude de José aqui com relação aos seus irmãos é a mesma coisa que o nosso inimigo muitas vezes age conosco. Mas muito bem, quando eles voltam, né, porque eles saem e José manda o governador lá da casa dele, né, o administrador, seguir eles, né? Então eles já estão fora da cidade. Como o texto diz, estavam fora, não muito longe.
E aí, quando eles encontram ele, que encontram a taça de José na bolsa de Benjamim, eles retornam para a casa de José. Então vamos ver aqui o que Judá vai dizer. Vamos lá. Versículo 16. Judá respondeu: que diremos, meu senhor? Que falaremos? Como nos justificaremos? Deus descobriu a maldade de teus servos. Seremos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele da mão de quem a taça foi achada. Então, Judá está dizendo, olha, não tem como a gente dizer que não foi, que a taça estava lá. Então, não só o menino vai ficar como escravo, todos nós ficaremos como escravo. Aí José diz o quê? Não, a taça foi achada com ele. Vocês estão livres para ir embora. Ele vai ficar. É isso que José vai dizer. Aí Judá, ele vai dizer toda a conversa que ele teve com Jacó. E o que Jacó disse e sentiu quando ele imaginou que poderia ficar sem Benjamim. Então vamos lá. Isso, versículo 17. Disse José: longe de mim fazer isso. O homem na mão de quem a taça foi encontrada será meu escravo. Vocês podeis subir em paz para o vosso pai. Então Judá aproximou-se e disse: meu senhor, peço-te que deixe o teu servo dizer uma palavra ao meu senhor, e que a tua ira não se acenda contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Acaba que tinha lábia, né? Já bem queixudo aqui, né? Era filho de Jacó. É verdade, pô. Versículo 19. Meu senhor perguntou aos teus servos: tem de pai e irmão? Respondemos a meu senhor: temos pai já idoso e há um filho da sua velhice, um menino pequeno cujo irmão está morto. Ele é o único que ficou de sua mãe e seu pai o ama. 21. Então tu dissestes a teus servos: trazei-me a mim, para que meus olhos o vejam. E quando respondemos a meu senhor: o menino não pode deixar o pai, pois este morreria se o deixasse, tu respondestes a teus servos: se o vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. Então subimos a meu pai, teu servo, e lhe dissemos as palavras de meu senhor. E nosso pai disse: retornai e comprai-nos um pouco de mantimento. Mas nós lhe respondemos: não podemos descer. Mas se nosso irmão mais novo for conosco, desceremos. Pois se nosso irmão mais novo não estiver conosco, não poderemos ver a face do homem. Então meu pai, teu servo, nos disse: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um saiu de minha casa e eu disse: certamente foi despedaçado e nunca mais o vi. Se também me tirardes este, e lhe acontecer algum desastre, farei os meus cabelos brancos descer com tristeza ao túmulo. É o que a gente viu na semana passada, no capítulo 42, versículo 38, né? Ele disse isso: se eu perder também Benjamim, eu vou descer, meus cabelos brancos descerão ao túmulo com tristeza. Então, Judá está dizendo exatamente para José toda a conversa que ele teve com Jacó, para poder ele convencer Jacó a deixar Benjamim ir com eles. Vamos continuar aqui. Versículo 30. Portanto, se eu voltar a meu pai, teu servo, sem levar conosco o menino, porque a sua alma está ligada a dele, acontecerá que ele morrerá quando vir que o menino não voltou. Teus servos farão os cabelos brancos do nosso pai, teu servo, descer com tristeza ao túmulo, porque teu servo ficou responsável pelo menino diante de meu pai, dizendo: para sempre serei culpado diante de meu pai, se não o trouxer de volta a ti. Agora te peço,
que o teu servo fique como escravo de meu senhor, no lugar do menino, e deixe o menino subir com seus irmãos, pois como subirei a meu pai se o menino não for comigo? Não quero ver o mal que sobrevirá ao meu pai. Essas foram as palavras de Judá para José. Fica comigo como escravo, porque se a gente chegar lá sem esse menino, o nosso pai vai morrer. É isso que José está ouvindo, né? Dos lábios de Judá. E sabe o que é interessante aqui, meus irmãos? É que Judá, ele está fazendo a mesma coisa que Jesus fez por nós. Ele não só está... Porque é o seguinte, pense comigo. Obviamente que foi uma armadilha, né? Foi uma coisa criada, né? Benjamim não roubou, mas a taça foi encontrada na bagagem dele. Logo, Benjamim era o quê? Um ladrão, né? Ele tinha que sofrer o quê? A punição, a pena. Então Judá, ele não só está dizendo, fica como escravo, ele está dizendo que eu pague a pena no lugar de Benjamim. Eu substituirei Benjamim na pena que ele irá sofrer. Porque Benjamim agora ia ser o quê? Escravo, essa era a pena. E Judá está colocando-se como alguém que vai pagar a pena no lugar de Benjamim. Então é exatamente isso que Jesus fez com a gente. Qual era a pena para nós? A morte. E quem morreu? Jesus. Jesus, ele não só se sacrificou no nosso lugar, ele nos substituiu. A pena que era nossa, ele levou sobre ele. Não é isso que Isaías diz? Ele tomou sobre si nossas enfermidades, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? A iniquidade caiu sobre ele. Então Jesus, ele paga a pena no nosso lugar. Que é exatamente o que Judá está fazendo aqui com Benjamim. Deixa que eu fique, o teu servo ficará no lugar do menino. Deixa o menino voltar com os irmãos. Porque se os meus irmãos, se nós chegarmos lá sem esse menino, o nosso pai vai morrer. E é interessante que ele diz o seguinte, né? Eu não quero ver o meu pai sofrendo desse mal. Então Judá aqui, ele não falou da boca para fora quando ele falou lá para Jacó. O que ele disse para Jacó? Caia sobre mim a culpa. Não foi isso que ele disse? E agora ele está assumindo o que aqui? A culpa. Eu acho também que é uma forma até deles se retratar pelo que eles fizeram com José. Eles causaram um sofrimento tão grande para o pai e não quer fazer isso de novo. É isso que ele fala, né? Ele fala isso quando ele está falando aqui. Que ele disse, quando ele diz o que Jacó falou para ele, né, que nunca mais viu, ele tinha ele como alguém que foi despedaçado e nunca mais o viu, Jacó está relatando para Judá a dor que ele ainda sentia. E Judá está transmitindo essa dor para José. Que provavelmente aqui, de certa maneira, óbvio, ele tinha culpa? José? Não. Mas também, quando ele chegou no governo do Egito, ele também nunca mais mandou notícia nenhuma. Não é? Ele poderia ter feito alguma coisa? Sim. Poderia ter dito, faraó, me dá aí só uma semaninha de folga que eu vou ali ver meu pai. Mas ele não fez. Então, talvez ele possa ter sentido também aqui um certo remorso, né? Porque, querendo ou não, Jacó estava sofrendo por ele. Não por causa dele, mas por ele. Porque para Jacó ele já havia morrido. Ele pensar também que se voltar, eu já vou
Eu acho que não, porque se ele voltasse, se ele, por exemplo, ele como governador do Egito, ele voltaria como governador do Egito. Ele voltaria com pessoas. Ele não voltaria só. Quem que ia brigar com alguém, com o egípcio? Mas não, mas isso faz sentido, porque José, como governador, ele podia muito bem, né, eu vou atrás do meu pai. É. Ele não quis isso, né? Não fez. E já passou-se quanto tempo aqui? 7 anos de seco, e começou, não passou 7 anos de fartura. De fartura, 7 anos. Já tinha passado 2 anos preso, aí vai para 9 anos. Não. Só depois que ele assumiu. Quantos anos? 7 anos de fartura. 7 anos de fartura. Mais alguns tempos, Aqui são 2 anos de fome. 2 anos. Então, 9 anos. Porque ele poderia, em 9 anos, pegar selar um jumento. Na verdade, não seria um jumento, tá? Porque ele é um governador do Egito, então ele iria de carro. Sabendo que essa dificuldade estava. Não é um carro automotor, né? É um carro, é uma carruagem. Não. Será que o Egito sabia que lá em Canaã estava... Sabia porque toda a terra, né? Não era só Canaã. Tava vindo gente de todo lugar comprar comida no Egito. Então não era só o Egito que estava passando fome. Era todo canto. Só que aí, se lembra? O José ainda está fazendo um terror psicológico aqui com os irmãos, né? Porque imagina, o que está passando na cabeça desses caras? Agora nós estamos ferrados. E a gente vai voltar e nosso pai vai morrer. Era um terror psicológico aqui. A casa caiu. É. E aí me parece que José, ele fica com peso na consciência. Porque na hora que Judá fala isso, se a gente voltar a ser um menino, o nosso pai vai morrer. Aí José, ele, peraí, não, vamos parar por aqui. É igual aquela brincadeira que foi longe demais. Aí ele vai e se revela para os irmãos. Capítulo 45. José não consegue mais conter-se. Diante de todos os presentes, então falou em alta voz: fazei com que todos saiam da minha presença. Ele deu um grito aqui, tá? Falou em alta voz é gritar: saiam todos daqui. Ele gritou, né? Ninguém ficou com ele quando se revelou a seus irmãos. Versículo 2. Ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como toda a casa de Faraó. Então José disse a seus irmãos: eu sou José. Meu pai, meu pai ainda vive? E seus irmãos não conseguiram responder, pois estavam perplexos diante dele. Assim, muito mais do que perplexos, eu acho que agora bateu um medo. Um medinho básico, né? Aqui fala atemorizado também. E agora ele poderia se vingar da forma que ele quis. Do jeito que ele quisesse. Né? Eles ficaram assim. Agora eles estavam olhando uns para os outros, né? E agora? Aham. Versículo 3. Então José disse a seus irmãos: eu sou José. Ah, não, já li isso aqui, né? Versículo 4. José disse mais a seus irmãos: aproximai-vos. E eles se aproximaram. Então prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora não vos entristeçais, nem guardais remorso por me terdes vendido para cá, pois foi para preservar a vida que Deus me enviou diante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos sem lavoura e sem colheita. Deus enviou-me diante de vocês para vos conservar a descendência na terra e para vos preservar a vida com um grande livramento. Assim, não foi vocês que me enviaram para cá, mas foi Deus que me colocou como pai, ou melhor, conselheiro do faraó. O pai aí, o significado é conselheiro. Como senhor de toda a sua casa
e como governador de toda a terra do Egito. José está se revelando aqui para os irmãos, né? Dizendo, sou eu, José. Mas ao fazer isso, José está revelando algo ainda maior. Ele não está só revelando quem ele é, ele está revelando os planos do próprio Deus. Vocês acham que foram vocês que me enviaram para cá? Não foi vocês. Foi Deus que me enviou para cá. E para quê? Para preservação da vida. Foi para que vocês ficassem vivos que eu fui enviado. Foi para que vocês ficassem vivos, para que vocês tivessem vida, que eu fui enviado por Deus. Parece que ele está falando de quem, hein? Não só ele, mas Foi para que nós tivéssemos vida que o nosso Senhor Jesus foi enviado por Deus. A história aqui revela Jesus. Jesus, quando ele é revelado a nós, quando ele vem a esse mundo, também é revelado o plano de Deus. Da mesma maneira que José aqui, ao se revelar, ele revela o plano de Deus. Deus me enviou para preservar a vida. Deus me enviou para que vocês ficassem vivos. Deus me enviou para que vocês fossem salvos. Que é a mesma coisa que Jesus fez. Ele foi enviado por Deus para essa terra para que a gente tivesse vida, para que a gente fosse salvo. A gente passou quase 6 meses aqui, aliás, mais de 6 meses aqui, falando que o Antigo Testamento aponta para Jesus. E ele aponta mais do que a gente pode imaginar. Porque aqui claramente, toda essa história aqui está apontando para Jesus. Judá se colocando no lugar de Benjamim, José revelando para os irmãos o plano de Deus, enviando ele para preservar a vida, para que eles fossem salvos. Tudo isso aponta para Jesus. Aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus faria, aquilo que ele fez por cada um de nós. Então José está dizendo para eles, olha, porque assim, se José não havia entendido ainda, agora ele entendeu. Se José ainda não tinha caído a ficha, como a gente costuma dizer, né? Agora ele sabe por que ele foi para lá. Agora ele sabe por que ele passou por tudo que ele passou. Agora ele sabe que quem enviou ele para o Egito não foram os irmãos, mas foi o próprio Deus. Para que não somente ele, mas para que toda a família, o povo de Deus, ficasse vivo. E é interessante que ele diz o seguinte, ó, leia aí comigo. Final... Versículo 5. Não se entristeçam, nem guardem remorso por ter me vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Versículo 7. Deus me enviou diante de vós para conservar descendência na terra. Para que a descendência de vocês fosse preservada, é que Deus me enviou para cá. Porque lembra, Deus está sempre preservando uma descendência, uma linhagem. E José foi enviado para o Egito para que essa descendência e essa linhagem ela fosse preservada. Continuando, versículo 9. Apressai-vos, subi a meu pai, diz ele, assim diz teu filho José, Deus me colocou como senhor de toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e as tuas ovelhas, os teus bois, tudo quanto tem, eu te sustentarei ali, pois ainda haverá 5 anos de fome, para que não caias na pobreza,
tu e tua casa, e tudo que tens, os vossos olhos, os de meu irmão Benjamim, veem que é minha própria boca que vos fala. Revelai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que vistes, e fazei meu pai descer depressa para cá. Então se lançou ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. Benjamim chorou também no pescoço dele. José beijou quem? Beijou quem? Todos os seus irmãos, chorando sobre eles. Somente depois disso, seus irmãos falaram com ele. Os caras estavam hipnotizados. Era perplexo. Eles estavam quando a pessoa tem um choque de adrenalina, né? Que fica ali, trava. Eles estavam assim, eu não acredito. Estavam tudo travado, né? E aí depois de tudo isso, eles começaram a falar com ele. Então José, ele manda buscar o pai. Manda buscar o pai, a família, né, os filhos dos seus irmãos, tudo quanto eles possuíam para levar para o Egito. E ali ele diz, diga a ele que eu irei sustentar todo mundo. Então, o que José manda os irmãos fazerem? Hã? Não. Agora que ele está mandando eles voltarem lá, ele está mandando eles fazerem o quê? Agora mudou de ideia, né? Ah. Porque agora ele sabia que tinha família. E agora ele quer, como se diz, a aproximação da família dele, né? E ele tinha ciência de que os irmãos estavam vivos. Mas Sim. Assim, me parece que José, ele tinha a intenção de se revelar, desde o começo. Ele só queria provar um pouco, né, do gosto da vingança. Jogar um pouco com eles. Ensinar uma lição. Há várias formas de se ensinar uma lição. A vingança não é uma delas. Mas me parece que ele fica comovido com o que Judá diz. É tanto que a frase dele no começo do capítulo 45 é o quê? O que ele diz? Ele não aguentou, né? Ele não aguentou. É como se ele dissesse, não, já chega. Já deu o que tinha que dar. Já brinquei com vocês o suficiente. olha que estava avançado. O Judá estava lá na venda. Hã? Tava sim. Não tava, só quem não estava na hora era o Rubem. O Rubem era o único que não estava quando ele foi vendido. E quando ele chega, eles já tinham vendido. E quando ele olha no poço, ele, cadê o menino? Eles já tinham vendido. Mas quem dá a ideia dele ser vendido é Judá. Ele diz o seguinte, olha, o que nos adianta matar ele? Vamos vender que pelo menos a gente ganha um troco. Aí eles vão e vendem José. Mas o que eu estava perguntando para vocês? O que Judá mandou os irmãos fazerem lá? Judá não, José. Só o pai dele, não foi não? Pai, Foi, mas ele mandou fazer algo mais. Já o pai dele, Avisar o quê? sobre que ele era um governador. Que ele estava vivo. E o que isso é? Você chega para Jacó e diz, olha, José está vivo. O que isso significa para ele? Hã? Uma boa notícia. Que ao mesmo tempo ele ia matar. E nós vamos já ver que quase acontece. Eu teria o que matar? É, porque você chega para um velho, né, que ele mesmo já tinha dito, né? Se eu perder Benjamim, vou descer. E a gente vai já ver que isso quase acontece, tá? Também pode morrer, né? Mas o que José está mandando os irmãos e dar para Jacó é uma boa notícia. Está mandando eles pregar o evangelho.
Essa boa notícia é dizer que, olha, tem vida. Não é essa notícia que ele está mandando ele dizer? Eu estou vivo? Porque a boa notícia, o evangelho, é uma notícia sobre vida. Sobre viver, sobre sobreviver, ou melhor, sobre estar salvo. Porque José está mandando eles dizerem, eu estou vivo e venham para cá, porque aqui vocês serão salvos. É isso que José está mandando os irmãos fazerem lá na casa do pai dele. Ele os enviou a pregar uma boa notícia. As boas novas. Quais são as boas novas? Ele está vivo e há salvação. É a mesma coisa que nós temos que pregar. Ele está vivo. E por isso a salvação. Amém? Jesus morreu, ressuscitou, olha aqui, está vivo. Essa é a pregação do evangelho. Ele está vivo. E por ele estar vivo, nós temos vida. Ele está vivo. E é por ele estar vivo que nós temos salvação. José mandou os irmãos pregar o evangelho para o seu pai. Aí o que acontece? O faraó fica sabendo que os irmãos de José foram para lá. Aí ele dá uma ordem, olha, pega os carros e manda buscar teu pai e traz todo mundo para cá. E aí, assim, José faz. Os irmãos voltam e aí levam esses carros para trazer todo mundo para o Egito. Quando eles chegam lá, eles vão dizer, José está vivo. Aí o pobre do Jacó, quais vai dessa para melhor? Vamos ler, versículo 18. Essa notícia foi ouvida na casa do faraó. Os irmãos de José chegaram e isso agradou o faraó e seus servos. E o faraó ordenou a José e dize a teus irmãos que façam assim: carregai os vossos animais. Estava demorando. Oi, São. Carregai os vossos animais e parti e voltai à terra de Canaã. Isso aqui está muito baixo. Peu, tu estava usando qual? Azul não, vermelho. O azul, Não não? tem filho não. Não, ele tem, que eu botei em tudinho, acho que a bicha não fez, foi carregar. Oi, São. Oi. Isso aqui está melhor. Versículo 18. Tomai o vosso pai e as vossas famílias e vinde a mim. Eu vos darei o melhor da terra do Egito. Comerei da fartura da terra. A ti é ordenado, dize-lhe que façam assim. Levai da terra do Egito carros para trazer vossas crianças, vossas mulheres, e trazei o vosso pai e vinde. E não vos preocupeis com vossos bens, pois o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Assim assim fizeram os israelitas. José lhes deu carros, conforme a ordem do faraó, deu-lhes também provisão para o caminho, deu a cada um deles mudas de roupa, mas para Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. E a seu pai enviou 10 jumentos, carregados com o melhor do Egito, 10 jumentas carregadas de trigo, pão e provisão para o caminho. Sim, para seu pai. Assim enviou seus irmãos e partiram. E ao partirem lhes disse: não brigueis pelo caminho. Eu imagino que José disse isso por um motivo. Provavelmente a ideia aqui, né, não briguem, não vão se acusar pelo que aconteceu comigo. Não acusem uns aos outros. Porque era muito provável que isso acontecesse. Tá vendo o que tu fez? Tá vendo, Judá, a ideia que tu teve?
ajudar, mas vocês queriam era matar. Não briguem no caminho. Vocês pararam para pensar que o faraó aqui é muito benevolente com José? Claro, né? Ele, se não fosse José, não teria nenhum plano para sobrevivência, né? Mas se a gente parar para pensar, eu peço até que vocês voltem para o capítulo 43. Olha o versículo 32. Serviram separadamente a eles e também em separado, assim como aos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com hebreus, pois isso era abominação para os egípcios. Como é que um povo que não pode sequer comer com um hebreu porque é considerado abominação, eles aceitam um hebreu como um governador? Com certeza foi Deus. Mas tem uma coisa aí por trás. Claro, Deus está por trás de tudo, né? Mas assim, eu tenho entender que realmente, para os egípcios, parece que havia um certo ranço com os hebreus, assim. Essa raça aí, ó. Na verdade, havia um ranço com todos os semitas, né? Os semitas são todos povos do Oriente, ali da parte de Canaã. Todos os semitas, eles não tinham, como é que eu posso dizer? Não se davam muito bem, né? Tinha um certo... eles consideravam eles impuros. Um detalhe. Por que eles consideravam impuros? Para o egípcio, era impuro criar ovelhas. Então, eles não criavam ovelhas. Eles não eram criadores de ovelhas. Então, um egípcio considerava impuro um criador de ovelha. Que a maioria das pessoas que moravam em Canaã viviam disso. Então, eles não se davam com os semitas, para eles eram um povo nojento. Né? Era sujo. Exatamente. Mas eles não vão ficar junto, eles vão ficar numa parte separada. Tanto é que José diz, vocês vão ficar em Gozém. Era uma parte separada. Mas, volta a pergunta, né? Por que vocês acham que isso aconteceu? Já que eles consideravam tanto, por que eles deixaram um hebreu governar o Egito? Vocês já devem ter ouvido ou estudado história, e vocês sabem que o Egito ele teve várias dinastias. Sim ou não? Esse faraó aqui, ele é de uma dinastia chamada de Hyksos, com H. H-I-C-S-O-S. Hyksos. Eles assim eram chamados, por quê? Porque a palavra Hyksos, ela significa governante de terra estrangeira. O que significa dizer que o faraó não era egípcio. Ele era um Hykso. Então, o que aconteceu? Nesse período aqui, dessa dinastia, chamada da dinastia média do Egito, os Hyksos dominaram os egípcios. E aqui era o norte do Egito, chamado também de Baixo Egito. Tinha o Alto Egito no sul e o Baixo Egito no norte. Os Hyksos dominaram o Egito. E aí o que acontece é que esse governador, aliás, esse faraó, ele era semita. E, portanto, não via problema nenhum em colocar um hebreu semita para governar o Egito, já que ele próprio não era um egípcio. Aí o que acontece? Quando chega em Êxodo, a gente vai ver que levantou-se um faraó que não conhecia José. O que aconteceu? Aconteceu o chamado Império Novo. Os egípcios expulsam os Hyksos.
E agora o faraó que se levanta é egípcio de verdade. E aí eles escravizam. Por quê? Porque eles eram o quê? Impuros. Aí, Para eles. Então, é por isso que José é colocado como governador. Obviamente, tudo isso tem o quê? Deus. Tem a mão de Deus. Trabalhando para que os Ixos chegassem ao poder, para poder José chegar como governador. Tá? Mas isso aqui é só uma curiosidade mesmo. Vamos concluir aqui. Agora eles chegam lá para falar com o pobre do Jacó e quase matam o pobre do Jacó. 25. Então eles subiram do Egito, foram para a terra de Canaã até Jacó seu pai. E lhes anunciaram, José está vivo e é governador de toda a terra do Egito. Aí o que acontece? O coração de Jacó fraquejou porque não acreditava neles. Quase mata, né? Quase mata o pobre do Jacó. Imagine como é que esse homem que eles mesmos disseram, ele era o quê? Um idoso. Não foi isso que eles disseram? Então imagine uma notícia dessa. Um filho que ele pensava que já tinha morrido há não sei quantos anos, ele não só está vivo, como é o governador do Egito. O coração do homem veio na boca e ele engoliu de volta, né? Se tremeu todinho. Versículo 27. Mas quando lhe contaram tudo que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José havia enviara para levá-lo, o seu espírito se reanimou. Foi quase um desfibrilador, né? Tum! Coração volta a bater, né? 28. E disse Israel, basta, meu filho José ainda vive, irei e o verei antes de morrer. Olha, agora eu sei que ele está vivo. Bora, junta as coisas que eu quero ver meu filho. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui nesse estudo de hoje? Eu queria que nós tirássemos essas 4 lições desse estudo aqui. A primeira é que nós precisamos estar alerta com a estultícia de Satanás para tentar nos prender. Do mesmo jeito que José foi astuto, né, armou uma armadilha para os irmãos, Satanás, ele também faz armadilhas para nós. E nós precisamos, assim como Jesus disse, estarmos vigilantes. 2. Jesus não só se sacrificou por nós, ele nos substituiu na nossa pena. Todos que pecam, o salário do pecado é a morte. E Jesus pagou essa pena em nosso lugar. Ele foi o sacrifício, ele nos substituiu. 3. José foi enviado para o Egito por quem? Por Deus. Para quê? Para salvar. Assim como Jesus foi enviado para preservar a vida de todos aqueles que creem nele. E quando Jesus se revela ao mundo, ele revela o plano de Deus. E por último, o Evangelho é a boa notícia, porque ele é a notícia sobre vida e sobre salvação. Jesus envia os irmãos para dizer para o seu pai que ele estava vivo e que eles podiam vir para o Egito para serem salvos. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus vive e por isso há salvação para todo aquele que crê. amém? Amém? Meus irmãos, nós chegamos aqui na reta final. O capítulo 46, ele basicamente vai mostrar todos que foram para o Egito, né? As famílias de cada um deles, de Rúben, de Simeão, de Levi, de Judá, de todos eles. É uma espécie de genealogia, mas é muito mais para mostrar quem foi. As pessoas que foram para o Egito.
E aí, o capítulo 47 é mostrando como Jacó e toda a sua família, eles acabam vivendo, né? Como eles vão lá viver no Egito. Então, nós estamos nos aproximando. A gente vai ver também aqui ainda a morte de Jacó. E quando Jacó morre, aí é que os irmãos de José ficam como? Agora que o nosso pai não está vivo, ele vai se vingar. Mas aí, mais uma vez, né, José tranquiliza eles, dizendo: irmãos, não foi vocês, foi Deus que me enviou para cá. Mas é engraçado que parece que para José já caiu a ficha, né? Para eles, parece que ainda não. Mas vamos orar, irmãos, vamos ficar de pé. Oremos. Amado Deus, obrigado, Senhor, pelo Senhor nos falar ao coração. Pela Tua palavra, Senhor, que foi lida, que foi explicada e aplicada ao nosso coração. Obrigado pelo Senhor sempre falar ao nosso coração por intermédio dela. Afinal de contas, Senhor, se não for a Tua palavra, nada, Senhor, qualquer palavra que, por mais sábia que possa parecer, ela não é nada diante da palavra do Senhor. Porque só a mensagem do Senhor, a Tua palavra, é que traz vida. É só a Tua palavra, Senhor, que nos protege do mal, da verdade, do laço. Como diz no Salmo, do laço do passarinheiro. É pela Tua palavra, Deus, que nós achamos o caminho para nos refugiarmos no Senhor. E o caminho é o nosso Senhor Jesus. Nos mantém sempre alertas para que nenhum de nós caia nas armadilhas de Satanás. Que a verdade da qual o Senhor morreu em nosso lugar, nos substituindo, que isso sempre preencha o nosso coração de alegria. Que Jesus foi enviado para essa terra para preservar a vida de todos aqueles que creem. Porque esse é e sempre foi o Teu plano, Senhor, o qual o Senhor revelou em Jesus. E a boa notícia do Evangelho é que Jesus vive e por causa disso há salvação. Obrigado, Deus, por esses ensinamentos. Obrigado pela leitura da Tua palavra e por todo o ensino que ela traz a nós. Mas obrigado principalmente porque ela sempre nos aponta na direção correta. E a direção correta é o nosso Senhor Jesus. Leva-nos em paz. Protege-nos, ó Deus, no caminho de volta para que nenhum mal nos aconteça. Livra-nos de todo acidente, livra-nos de todo mal. Abençoa cada irmão que aqui se encontra e abençoa todos aqueles que vierem posteriormente assistir, Senhor, esse estudo. Fica conosco, nos leva, fica com todos nós. É isso que te pedimos e em Jesus te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz de Jesus. Amém. Paz, meu querido.